Olá, meus amigos, tudo bem? E então, felizes, animados, primeira etapa vencida, metade da carteirinha já na mão. Bom, como nós nos vimos já na aula digital, na aula de tutorial, vocês já me conhecem. Meu nome é professora Andréa Cabo, faço parte da equipe da segunda fase de trabalho, turma intensiva online, 14º exame do curso Fórum. É um prazer novamente estar aqui com vocês, extremamente feliz que já conseguiram passar pela primeira etapa. Agora, como eu já disse na aula de tutorial, reforcei na aula digital, necessito que vocês façam aquela quarentena, não é isso? Lembra que eu falei? Acabou a prova, vê lá, 40 pontos, resolvido o problema, matrícula e avise para os familiares, para todos, estou de quarentena, só retorno no dia 15 de setembro. E não é exagero. Vocês vão ver no plano de estudos que realmente, se vocês não dedicarem no mínimo, 5 a 8 horas por dia de estudo, vocês não conseguem cumprir todas as metas. Por quê? Só dando uma passada rapidinho para que vocês vejam, relembrem a importância do tempo, do planejamento e do foco nos estudos para a prova do dia 14 de setembro. É necessário que vocês façam a revisão de direito material. É necessário que vocês façam a revisão de direito processual. Isso é bônus na área do aluno. Vocês vão ter toda a revisão da primeira fase. Vocês têm ainda como bônus o test drive, que tem algumas aulas são rápidas, no teu planejamento vai estar sempre associado com outras aulas ou outros treinamentos. É extremamente necessário, muito importante, que você também faça a revisão toda de direito material aplicado e direito processual inerente à segunda fase, aplicado à segunda fase. Por quê? Nas questões que vocês vão trabalhar comigo, com a professora Juliana, com o professor Vitor, vocês vão ver como é de extrema importância vocês fazerem a revisão de processo de direito material, porque o tempo inteiro é cobrado nas questões. E até mesmo na peça, vocês vão ter as aulas de peça, de todas as peças do edital, uma estrutura montada. Mas é de extrema importância que na hora em que você trabalhar o mérito, você tenha essa revisão, bem como essas aulas assistenciais iniciais de edital, de tutorial, de marcação de CLT, para que você tenha a base de aprendizado para o seu estudo. Outras aulas que também são de extrema importância são as aulas de súmulas e OJs, no total de 3 aulas. São 2 aulas ministradas por mim e uma aula ministrada pelo professor Vitor. Por quê? Muitas vezes você pega uma súmula, mas você não consegue entender como aplicá-la. E como o teu edital diz que os entendimentos jurisprudenciais eles são cobrados na prova, é necessário que você saiba como aplicar. Mandado de segurança, ação rescisória. Nós temos inúmeras súmulas de extrema importância e cobranças constantes na prova da OAB FGV, tá ok? Vamos falar um pouquinho agora de CLT. Desculpa, mas é porque o tempo no Rio de Janeiro, onde eu estou gravando, oscila o tempo todo. Um dia está muito calor, outro dia está muito frio. A gente acorda com frio, névoa, aeroporto fechado. Durante o dia um calor danado, a noite esfria. E quem sai muito cedo de casa e chega muito tarde, como eu, a gente pega calor e frio no mesmo dia com uma facilidade absurda, tá? Então perdoa um pouquinho o timbre da voz, às vezes um pigarrozinho, mas é em função dessa instabilidade climática que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro. Já vários exames, assim, não é a primeira vez que isso acontece. Tivemos mudanças de súmulas e OJs em maio de 2014. O teu edital saiu em junho de 2014, então elas podem ser cobradas. Fiz contato com a editora, que nós normalmente indicamos, que é a LTR,
e fui informada que não temos previsão de uma nova CLT. Então, conversando com o corpo docente, nós temos algumas soluções para vocês. A primeira solução, que é a que eu mais gosto, né? Se você me perguntar, é a que eu recomendo. É que você aguarde e compre um vade-mecum atualizado, que tem as novas súmulas e OJs, que eu já vou liberar na área do aluno o composto das novas súmulas e OJs, para que você, ao comprar o vade-mecum, saiba quais são as súmulas OJs que você precisa, que não tem na CLT 2014, que já foi liberada esse ano, já está vendo, você já pode comprar, mas infelizmente não tem as novas súmulas e OJs de maio de 2014. A outra solução seria um livro de súmulas e OJs. Esse caso, eu tenho algumas é, preocupações, digamos assim, porque você tem que levar uma CLT, e a que nós recomendamos é essa aqui, ok? É a CLT, LTR 2014 seca, para que você faça as suas marcações e remissões. Você já tem que levar um vade-mecum, porque você precisa do CPC, algumas leis próprias, algumas coisas que não tem aqui e não tem em nenhuma CLT, principalmente o CPC. Bom, então você já vai ter que levar 2 livros. Você acabou de fazer a prova de primeira fase, você sabe que as instalações não são as melhores, não tem um conforto muito grande, uma disponibilidade física muito grande. Então, quanto mais livros e material você levar, talvez mais confuso fique o manuseio. Então, ainda tendo que levar um livro de súmulas e OJs e com todo cuidado para ver se ele está dentro do padrão do edital, você corre risco de ficar um pouco afoito, tendo que manusear muito material. Então, a minha dica é essa CLT aqui. Não vamos ter até a data da prova a liberação para venda de uma mais recente. E você comprar o vade-mecum que tenha as novas súmulas e OJs e assim ficar com o material totalmente atualizado. Então, vamos começar agora. Eu vou te dar mais ou menos, né, uma noção de como você vai fazer a sua marcação de CLT. Vai estar liberado na área do aluno uma apostilazinha, um compêndiozinho, tendo as súmulas e os OJs, CLT, artigos, Constituição, CPC, Código Civil, para que você faça a marcação. Aqui é uma aula para que você entenda como fazer a marcação. Em PDF, você vai encontrar o caderninho com as marcações de CLT. Desculpa, súmulas, OJs, artigo da CLT, CPC, Código Civil, Constituição Federal, sempre por assunto, para que você vá estudando e fazendo essa marcação. Lembrando sempre que no plano de estudos existem dias marcados para você fazer essa marcação. E aí você pode perguntar o seguinte: eu consigo fazer tudo isso num único dia? Não aconselho. Porque não é simplesmente você marcar, pegar artigo 458, marcar, não é isso. É um momento propício para você fazer uma revisão. É um momento propício para que você verifique o que você está faltando, o que você precisa, o que você desconhece, o que é um precedente normativo, aonde estão as súmulas do extinto TRF, que agora são as súmulas do STJ, você conhecer de verdade como funciona a sua CLT. Então, não aconselho a fazer um dia só, é muita coisa. No próprio planejamento, você tem mais de um dia, né? Tem um dia para você assistir essa aulinha e tem outros dias para você fazer a marcação. Lembrando que a marcação é o tempo inteiro. Ou seja, você vai estar assistindo uma aula de petição inicial, você vai estar marcando a CLT. Você vai estar assistindo uma aula de resposta do réu contestação, você vai estar marcando a CLT. Ou seja, você marca a CLT o tempo todo, o tempo inteiro você está marcando a CLT, tá bom? Então vamos lá, vamos ver mais ou menos como funciona. O que você vai precisar comprar? Meninos, tire toda a mágoa do coração. Abra seu coração para a CLT entrar. Com todo respeito, com todo carinho do mundo. Vamos lá. Deixa eu explicar por que isso.
De um modo geral, eu vejo, principalmente na turma presencial, uma certa repúdia dos rapazes com referências canetas coloridas, né? Então, de um modo geral, você vai ter que largar esses preconceitos de mão e comprar lá a canetinha verde, laranja, rosa, azul, coral. Por quê? Você tem várias formas de codificação. A cor está liberado no edital. É uma das poucas coisas que está liberado no edital. Porque o edital anda muito restrito. Tem um monte de coisa que é proibido. Até escrever no post-it é proibido. Então, a cor ainda está liberado. Então, você pode, por exemplo, marcar tudo que for de petição inicial de rosa. Marcar tudo que for de resposta do réu, contestação, de laranja. Marcar tudo que for RO, por exemplo, recurso ordinário, de verde. E aí o que acontece? Você, ao bater o olho, de tanto você marcar, manusear, ao bater o olho em rosa, você já sabe que é petição inicial. Isso é codificação de cores. Você ainda pode usar ainda os post-its da mesma cor e os clips coloridos da mesma cor. Então você pode marcar tudo que envolve preferencial feito, tudo que envolve ou com clips, ou com marca-texto, ou com post-it da determinada cor. E assim você codifica as peças de uma forma lícita. Outra forma que você tem é marcar, por exemplo, tudo que diz respeito a direito material de uma determinada cor, azul. Tudo que diz respeito a direito processual, você marca de uma outra cor. E assim você consegue separar por cores e visualizar e gravar, memorizar. Porque na hora de procurar você já sabe que aquela cor é direito material e aquela cor é direito processual. Isso ajuda infinitamente, tá? E o lápis? O lápis não é permitido no dia da prova. No dia da prova, como eu já expliquei para você em outras aulas, é necessário a caneta esferográfica transparente de tinta azul, caneta esferográfica transparente de tinta preta. Eu recomendo a azul para o destaque. Porém, o lápis para fazer as remissões na CLT é importante, porque se você usar a caneta e você errar, você tem dificuldade para apagar, vai ter que passar liquid paper, pode não ficar legal. Na marcação da CLT, na remissão, você usando o lápis, você pode apagar. Por isso que aquelas comprinhas de papelaria se fazem necessárias. Pode fazer o checklist aí, ó. Caneta marca-texto de várias cores, clips de várias cores, post-its de várias cores. Você pode comprar aqueles post-its prontos para facilitar a marcação da tua CLT. Lápis, borracha, tudo isso vai ser necessário. E lembrando também que você vai ter que imprimir, tirar cópia daquelas folhas pautadas para que você possa utilizá-las nos exercícios propostos em casa, tanto em questões, mas principalmente em peças. Lembrando que para cada peça você vai precisar de 5 folhas pautadas, tá? Continuando. Material e procedimentos permitidos. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Código, inclusive os organizados que não possuem índices temáticos estruturando roteiros de peças processuais. Remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou qualquer comentário, anotações ou operações. Lei de introdução ao Código. Instruções, ainda nos permitidos, tá? Instruções normativas, índice remissivo, exposição de motivos, súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, regimento interno, resoluções dos tribunais. Simples utilização de marca-texto, daí a necessidade de você comprar um marca-texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei. Separação de código por clipes, como eu já expliquei, ou por cores, são os post-its, né? Providenciada pelo próprio examinando, sem nenhum tipo de anotação manuscrita, ou seja, não pode escrever no post-it, ou impressa nos recursos para fazer a separação.
Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, aqueles prontinhos, né? Desde que com impressão que contenha simples emissão a ramos do direito ou a lei. Exemplo, Constituição Federal, CPC, Código Civil, já aqueles prontos de papelaria. Esse pode. O que não pode é você escrever no post-it. Observação. As emissões, artigos ou leis são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Ok? Tudo dentro da coerência e é assim que você vai aprender a fazer. Quando for verificado pelo fiscal, advogado, que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas nesse edital, articulando a estrutura de uma peça jurídica, o material será recolhido sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando. Olha só, exemplos de marcações ou remissões permitidas, simples traço. É isso aqui, ó. Simples traço. Você pega palavras-chave que você quer destacar, para não ficar muito poluído, você faz um simples traço, como se estivesse sublinhando, tá? Uso de marca-texto. Aqui eu estou te dando 3 exemplos de como usar o marca-texto. Uma forma é essa aqui. O texto é muito longo. E aí você pega o marca-texto e passa em volta. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai estar dando destaque ao texto, mas sem comprometer o texto em si por dentro. É uma forma. A outra forma é essa aqui, em que o texto é pequeno, você colore o texto todo. Ok? Mas sempre com uma caneta que permita a leitura, uma caneta clara. E esse aqui é uma outra forma. Você deixa o número do artigo lá de fora e preenche, colore a parte interna do texto, tá ok? São 3 exemplos de utilização do marca-texto. Separação de código por cores, marcador de página post-it, clipes ou similares. Olha aqui. Esses aqui são os post-its permitidos, ó. Sem nada escrito. Ó. Não tem nada escrito, tá? Assim pode. É como a gente brinca, são as bandeirinhas, tá? Só assim que pode. Simples remissão manuscrita ao código. É você pegar e fazer uma remissão, ó. Você pegar e botar assim, uma OJ da SDI 148. Exemplo, tá? Aleatório. Aí você pode. Uma remissão, quando for remeter uma súmula, um artigo, aí pode. Marcadores de página com remissão. São esses prontos aqui que eu falei para vocês que vende, ó. Você encontra na papelaria. E facilita bastante, porque você já coloca bastante informação nessas remissões, tá? Material e procedimentos proibidos. Vamos lá? Códigos comentados, anotados, comparados ou com organização de índices temáticos. Estruturando roteiros de peças processuais, ou seja, estruturação de peça é terminantemente proibido. Jurisprudências, anotações pessoais nem pensar, transcrições muito menos, cópias repográficas, ou seja, xerox. Nem pensar em pegar essas novas súmulas e OJs, fazer uma, desculpa, uma cópia e levar. Não vai poder usar, tá bom? É proibido as cópias. Impressos na internet, também não. Aluno, né, é uma coisa do outro mundo. Estudante de direito, então, é do outro mundo além, né? Então, quando foi proibido as cópias repográficas e xerox, os alunos começaram a levar essas mudanças impressos na internet. Aí falava assim pro fiscal, olha só, o edital é proibido cópia. Isso aqui não é cópia, é original. Eu tirei da internet, está com o símbolo do Planalto. E aí o fiscal, né, não tinha como brigar contra a regra do edital. Então, a FGV é sempre assim, acontece um problema, um fato, no exame seguinte, eles conseguem segurar isso aí. Então,
eles realmente conseguiram segurar, fazendo com que agora os impressos na internet também se tornem proibidos, tá? Informativo de tribunais, livros de doutrina, revistas, apostilas, calendários e anotações, dicionários ou qualquer outro material de consulta, legislação comentada, anotada ou comparada, súmulas, enunciados e OJs comentados, anotados ou comparados. Os materiais que possuírem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante a prova prático-profissional. Quando possível, a critério do fiscal advogado e dos representantes da seccional da OAB presentes no local, poderá haver o isolamento dos conteúdos proibidos, seja por grampo, fita adesiva, destacamento ou qualquer outro meio. Caso, contudo, seja constatado que a obra possui trechos proibidos de forma aleatória ou partes tais que inviabilizam o procedimento de isolamento retromencionado, o examinando poderá ter seu material recolhido pela fiscalização sendo impedido seu uso. O examinando que, durante a aplicação das provas, estiver portando ou utilizando material proibido ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras desse edital, especialmente as concernentes aos materiais de consulta, terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do exame. Amigos, lembrando, não é para se preocupar só com a CLT, porque você está comprando novinha zerada, não. É para se preocupar com todo o material que for para a prova. Se você não quiser comprar o vadimeco com as novas súmulas OJs e tiver um vadimeco e for levar, você também tem que ver se tem lembrete da faculdade, se tem alguma remissão que não pode, que não é lícita. De forma alguma, você pode levar um material não permitido. Não é só na CLT, não. O vadimeco também é fiscalizado, tá? E não pode ter material que não seja permitido. Material e procedimentos proibidos. Índices temáticos, estruturando roteiros de peças processuais. De forma alguma você pode ter isso aqui, ó, roteiro de peças processuais. Os fiscais sabem muito bem como começa uma petição inicial, uma contestação, um RO, e eles já vão preparados para pegar o material que tem roteiro de peças. Anotações pessoais, não pode. Ah, mas ele vai olhar folha por folha? Difícil. Mas se ele pegar, ele vai tomar o seu material. Não vale a pena. Então, evitem as anotações pessoais. Anotações estruturando peças jurídicas. Também não pode, tá ok? Você não pode fazer as anotações fazendo a estruturação de peças jurídicas. Nem e-comprado e nem você fazendo com a própria grafia, ok? Não é possível. Postiços com anotações pessoais ou remissões. Gente, é até um parâmetro mesmo de razoabilidade. Olha o tamanho do postiço que a criatura colocou. Isso não pode, né? Isso não é um post-it, isso é um recado, um bilhete, uma carta de amor, qualquer coisa. Menos uma remissão, uma prova, né? Olha o tamanho, não pode. E muito menos tendo anotações pessoais, tá? Agora, rapidamente, eu vou passar para você uma noção de como funciona a marcação no seu código. Lembrando que aqui você vai encontrar muitas marcações. Você pode acompanhar por aqui, não tem problema. Mas você também vai receber na sua área do aluno um PDF em que você tem todas essas marcações, do início ao fim, tá? Normalmente eu coloco em duas partes. Parte 1, que o aluno faz num dia, e a parte 2, que o aluno faz em outro dia, tá? A parte 1 vai estar toda aqui, nesse conteúdo mesmo. A parte 2, você vai encontrar no caderninho do PDF, que o texto vai estar lá no teu lapisinho na área do aluno, marcação de CLT, tá? Um exemplo, relação individual de trabalho. Você vai lá marcar no artigo 1º da CLT, ok? E aí, você vai lá no 29 da CLT
E você vai marcar a expressão-chave, que é anotação da CTPS. Aí você vai no 442 e vai marcar a expressão-chave, contrato individual de trabalho. Ou seja, os temas que são relacionados à relação individual de trabalho estão todos elencados aqui. Ok? Mas o que é importante? Você fazer a leitura do artigo 1º, você fazer a leitura do artigo 29, você fazer a leitura do artigo 442. Assim, você consegue fazer a anotação, fazer a remissão, fazer a leitura e lembrar e fazer uma revisão do tema. Isso é o mais importante. Vamos lá. Empregador. Artigo 2º da CLT. Você vai lá e botar a palavra-chave, ó, é o conceito. Se vier uma questão na prova envolvendo o empregador, você licitamente, na sua marcação, já sabe que o conceito de empregador está no artigo 2º da CLT. Não perca a oportunidade de fazer a leitura do artigo para você entender o que é o conceito de empregador. Artigo 2º, parágrafo 1º da CLT. Você vai encontrar o que é o empregador equiparado. Mas o André, isso vai dar um trabalho para fazer. Eu sei disso. Nem te conto que deu um trabalho danado para preparar também. Não é? Porque eu não estou botando só ali o artigo 2º para você da CLT. Eu estou te dando o artigo 2º do que ele diz respeito, é o conceito. O parágrafo 1º é a figura do equiparado. Se deu trabalho, vai dar trabalho para você fazer, imagina o carinho que foi preparar isso aí para você. Então, faça com o mesmo carinho, né? Lei 10.256 de 2001, no seu artigo 25A. Você vai encontrar a figura do rural equiparado. Ok? E agora, um exemplo para você de muitas marcações de um mesmo tema. Olha só, sucessão trabalhista. De cara, você tem o 10 e o 448 da CLT, já cobrado reiteradamente na prova da OAB. E aqui eu trago elencado muitas OJs no mesmo tema. E aí, para cada OJ, eu coloco para te dizer do que diz respeito. Contrato de concessão de serviço público, banco, sucessão trabalhista, penhora, juros de mora, empresas de liquidação extrajudicial, aquisição de empresa, grupo econômico, responsabilidade solidária, inexistência. Ok? Lei de falências e recuperação. Você vai marcar 11.101 de 2005. E assim sucessivamente. Agora, ó, o grupo econômico é o mesmo trabalho, a mesma coisa, tá ok? Essa aula não tem os padrões, as normas de 4 blocos, 30 minutos, etc. É uma aula informativa. É uma aula para que você agora, tendo a noção de como você usa o marca-texto, como você usa o lápis, como você usa essas informações que eu te passei, você faça isso na tua CLT, no seu Vagimeco. Dúvidas? Mandem para mim. Através de bate foto. Professora, assim pode? Manda por e-mail, você já tem aí reiteradamente em todo o material, mas novamente, professora Andréia Cabo, @terra.com.br. Na aula de edital eu já te passei, na aula de tutorial eu já te passei, mas não deixem de mandar as dúvidas. Bate foto, vocês que são do online, não têm a facilidade de estar na sala de aula com a gente, bate foto, manda, tem dúvida, manda por escrito, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Fiquem com Deus e a gente vai se encontrando em outras aulas na nossa turma intensiva de trabalho, 14º Exame de Ordem, curso Fórum. Um beijo no coração de vocês.